Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. E hoje nós vamos falar sobre os assassinatos de Soham, um duplo homicídio ocorrido em 2002 em uma pequena cidade inglesa, que causou muita comoção na Grã-Bretanha e no mundo. Vamos ao caso. Em agosto de 2002, Holly Wells e Jessica Chapman eram duas meninas que moravam na cidade de Soham, no sudeste da Grã-Bretanha, e estudavam juntas na escola St. Andrew. Ambas tinham 10 anos de idade, eram muito amigas, se conheciam desde os 4 anos e frequentavam uma a casa da outra. Aí você pode ver a Holly Wells à direita, mais loirinha, e a Jessica Chapman à esquerda, de cabelo mais escuro. Às 11h45 da manhã, do dia 4 de agosto de 2002, a Jessica deixou sua casa em Brook Street, na cidade de Soham, para comparecer a um churrasco para qual ela tinha sido convidada, na casa da Holly, nas proximidades de Red House Gardens, que é essa região que você está vendo aí na foto. Antes de deixar sua casa, a Jessica informou seus pais da sua intenção de também dar à sua amiga um colar gravado com a letra H de Holly, que ela havia comprado para ela em férias recentes em família, em Menorca, na Espanha. As duas garotas se uniram a uma terceira amiga, chamada Natalie Parr, e permaneceram algum tempo se divertindo no churrasco, até que eventualmente a Natalie resolveu retornar para casa, deixando a Jessica e a Holly como as únicas crianças no local. Em algum momento do churrasco, as duas meninas trocaram de roupa e vestiram camisas do time de futebol do Manchester United. Elas eram torcedoras desse time. Uma das camisas pertencia a Holly e a outra ao seu irmão mais velho, Oliver. Às 17h04, essa foto que você está vendo aí na tela foi tirada pela mãe da Holly, antes que as crianças jantassem com os outros convidados da casa. Essa foto ficou famosa porque foi a última foto das duas com vida. Elas então foram brincar no quarto da Holly, por volta das 18h10. Só que no fim elas não brincaram muito, porque só 5 minutos depois, às 18h15, sem informar os pais da Holly ou qualquer outro adulto presente no churrasco, as duas meninas deixaram a casa para comprar doces em uma máquina de venda automática nesse centro esportivo que você está vendo aí, que era um centro esportivo de Soham. Às 20 horas, Nicola Wells, a mãe da Holly, entrou no quarto da filha para convidar as meninas a se despedirem dos convidados da casa. E só aí ela se deu conta de que as duas crianças estavam desaparecidas. Obviamente preocupada, ela e o marido, Kevin, começaram a procurar as meninas em casa e ruas próximas. Logo após, às 20h30, Nicola Wells telefonou para a residência da mãe da Jessica, perguntando se as meninas tinham ido para lá. A resposta negativa apenas aumentou o desespero. Após esforços frenéticos subsequentes das famílias das duas meninas para localizar suas filhas, Holly e Jessica foram reportadas à polícia como desaparecidas às 21h55. A polícia imediatamente começou uma ampla busca para localizar as crianças desaparecidas. Mais de 400 policiais foram designados em período integral para procurar as meninas. Esses policiais conduziram extensas investigações de casa em casa em Soham. Seus esforços na busca foram reforçados pela ajuda de centenas de voluntários locais e, posteriormente, até pelo pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos, estacionado em bases aéreas próximas. Para ajudar em seus pedidos públicos de informações, a polícia do condado de Cambridgeshire, que é onde fica localizado Soham, divulgou a fotografia que Nicola Wells havia tirado das crianças menos de 2 horas antes do seu desaparecimento, representando duas garotas vestindo camisas do Manchester United. Uma descrição física de cada garota também foi divulgada à mídia, descrevendo as duas como brancas, com aproximadamente 1,40 m de altura e magras. Jessica foi descrita como tendo cabelos castanhos na altura dos ombros, e Holly como loira.
Os pais de ambas as meninas estavam convencidos de que suas filhas tinham receio de conversar com estranhos, de tanto insistirem para elas que não confiassem em pessoas que não conheciam. Suspeitando que as crianças haviam sido sequestradas, os investigadores interrogaram todos os criminosos sexuais registrados no condado de Cambridgeshire e no seu condado vizinho, Lincolnshire. Mais de 260 criminosos sexuais registrados em todo o Reino Unido, incluindo aí 15 pedófilos considerados muito violentos, também foram interrogados, embora todos tenham sido eliminados do inquérito em algum momento. A polícia também investigou a possibilidade das meninas terem combinado de se encontrar com o indivíduo que teria entrado em contato com elas em uma sala de bate-papo na internet, mas essa possibilidade foi descartada já muito cedo na investigação. Em 8 de agosto, imagens do circuito interno de câmeras de TV, gravadas minutos antes do desaparecimento das meninas, foram divulgadas ao público. Essa filmagem mostrava as crianças chegando ao centro esportivo local às 18h28. A polícia também fez uma reconstituição dos últimos movimentos conhecidos das crianças, e essa reconstituição foi transmitida pela televisão em rede nacional, no dia 10 de agosto. Membros da família e amigos de ambas as meninas também fizeram apelos na mídia para o retorno seguro das crianças. Esses pedidos de informações sobre o paradeiro de Holly e Jessica trariam mais de 2.000 telefonemas e pistas à polícia, com todas as informações obtidas sendo inseridas no banco de dados da investigação. Logo após o desaparecimento das crianças, a polícia de Staffordshire, outro condado vizinho, contatou seus colegas de polícia em Cambridgeshire para relatar suas suspeitas de que o desaparecimento podia estar relacionado a um sequestro ocorrido em sua jurisdição no ano anterior. Nesse sequestro, uma menina de 6 anos sobreviveu a uma agressão sexual cometida por um homem que ainda estava solto, cujo carro, um Ford Mondeo verde, foi identificado como possuindo chapas roubadas. A polícia também acreditava que o indivíduo responsável por esse sequestro e agressão tivesse seguido uma menina de 12 anos na mesma área com o mesmo carro. Esse veículo também havia sido avistado recentemente em Cambridgeshire, o condado onde as meninas tinham desaparecido. Essas informações, entretanto, nunca levaram a lugar nenhum. Um aspecto do caso que chamou a atenção logo no início foi a boa vontade dos membros da comunidade em ajudar a polícia tanto nas buscas quanto no aporte de informações. Várias pessoas relataram ter visto as crianças no dia da desaparição e as mais variadas informações chegaram aos investigadores. Um indivíduo chamado Mark Tuck, por exemplo, informou aos investigadores que cruzou com as meninas no centro da cidade aproximadamente às 18h30, que seria o horário mais ou menos que elas estariam chegando ali no centro desportivo. O que tinha chamado a atenção dele foram as duas camisas idênticas do Manchester United, que as duas trajavam, fazendo com que ele comentasse com a sua esposa Lucy: "Veja, há 2 pequenos Beckhams ali", em referência ao jogador David Beckham, que usava a camisa 7 do Manchester United, que era o número dessa camisa que as meninas estavam usando também, e que era uma estrela do time naquele momento. Uma jovem chamada Karen Greenwood também relatou ter visto as meninas andando de braços dados por uma rua próxima alguns minutos mais tarde. Outra vizinha afirmou ter visto as duas meninas com aparência e roupas combinando com a da Jessica e da Holly, passando por sua casa na manhã seguinte ao desaparecimento das crianças. A polícia também recebeu declarações sobre uma van branca que havia sido vista em Soham na noite do desaparecimento das meninas. Os investigadores conseguiram localizar e apreender esse veículo no dia 7 de agosto, mas foi realizada uma perícia e ela não revelou nada. Na noite do dia 12 de agosto, um taxista afirmou à polícia ter avistado algumas horas antes o motorista de um sedã verde de 4 portas lutando com 2 meninas. Esse relato, então, remeteu os investigadores à história do Mondeo, mas dessa vez a marca e o modelo do carro não puderam ser comprovados. Então o que foi lançado à mídia foi simplesmente que se tratava de um sedã verde, a polícia tentava identificar esse motorista.
Esse indivíduo teria sido visto no veículo agitando os braços, enquanto tentava aplacar ou conter as 2 crianças do sexo feminino dentro do seu carro. Na noite seguinte, um atleta alertou a polícia sobre 2 montes de terra recentemente remexida que ele encontrara nos arredores de Newmarket. A especulação inicial desse indivíduo é que esses montes poderiam ser os locais improvisados para o enterro de 2 meninas. No entanto, um exame noturno desse local revelou que 2 montes de terra eram simplesmente abrigos de texugo. Bom, a pista do carro não levou a lugar nenhum, e aí apareceu um indivíduo chamado Ian Huntley, que você vê aí na foto, e ele alegou à polícia ter conversado com as meninas imediatamente antes do desaparecimento, na porta da sua casa. Ele chegou a conceder algumas entrevistas na televisão local, falando, entre outras coisas, do choque geral na comunidade local e da culpa que sentia por ter sido o último indivíduo a ter visto as crianças com vida e não ter podido ajudá-las. Eu vou trazer aqui uma das entrevistas que o Huntley concedeu à televisão. Eu não consegui achar nenhuma versão com legendas, mas depois a gente fala um pouquinho do que foi falado nessa entrevista. How do we know they were here at 6:15? Well, we have an eyewitness. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? Well, I don't know the girls. I was stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was. She used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Bom, basicamente aí o que é conversado durante a entrevista começa com uma pergunta. O repórter fala assim: como sabemos que as meninas estavam vivas às 18h15? É porque tem uma testemunha ocular, o Sr. Ian Huntley. Aí ele apresenta o Huntley como zelador escolar. Ele era de fato zelador de uma escola, mas não da escola onde as meninas estudavam. A escola que as meninas estudavam chamava St. Andrew. O Huntley confirma que as meninas passaram ali em frente à casa dele, ele estava com o cachorro, trocaram algumas palavras, as meninas perguntaram pela senhorita Carr, que é essa moça que você vê na foto, que é a namorada do Huntley, e depois elas se despedem e seguem rumo à biblioteca. A Carr, que é, como eu falei, era a namorada do Huntley, é essa moça que está na foto, ela participou ativamente das buscas pelas meninas. Aí a gente pode ver uma foto dela com um cartaz desejando o retorno breve e seguro das crianças. Ela também foi entrevistada pela imprensa durante a 2ª semana de busca pelas crianças. Em uma das entrevistas ao vivo, a Carr corroborou as alegações do Huntley de ter conversado com as crianças na porta de sua casa e acrescentou: eu só queria que tivéssemos perguntado a elas onde elas estavam indo. Se soubéssemos então o que sabemos agora, então talvez poderíamos tê-las feito parar ou feito algo a respeito. Um detalhe estranho, e que os repórteres logo perceberam, foi que a Carr se referiu, em todos os momentos, a Holly no passado. Ela declarou: ela era simplesmente adorável, realmente adorável. Então esse foi um detalhe que não passou desapercebido naquele momento, e que foi bastante estranho. Como o próprio Huntley se colocou como o último a ter visto as meninas com vida, a polícia levantou alguma suspeita, também somada ao fato da Carr ter se referido a elas no passado, em torno do casal, e resolveu fazer uma busca na casa. A busca foi realizada por um único policial, no dia 5 de agosto. Nenhuma evidência incriminadora foi descoberta, mas o policial notou várias peças de roupa penduradas para secar, apesar do fato de estar chovendo naquele dia, o que era muito estranho. A casa também parecia excessivamente limpa, como se tivesse acabado de passar por uma faxina pesada. Em relação a isso, o Huntley declarou que eles tinham tido uma inundação na casa, e que essa inundação teria feito, quando secou, teria dado essa aparência de limpa a casa. O policial não ficou nem um pouco convencido por essas explicações. Desconfiou do comportamento agitado do Huntley, mas não tinha nada que ele podia fazer e ele acabou deixando a casa.
No dia 17 de agosto de 2002, após 2 semanas de buscas, as camisas queimadas do Manchester United que as meninas usavam foram encontradas dentro de uma lixeira na Soham Village College. Não era a escola que as meninas frequentavam, era uma escola local. Apenas algumas horas mais tarde, infelizmente, os corpos de ambas as meninas também foram localizados. Um pequeno grupo de pessoas fazendo uma caminhada encontrou os cadáveres ao lado de uma trilha de terra, aproximadamente 65 quilômetros de Soham. Os corpos também haviam sido queimados e dispostos um ao lado do outro. Então a polícia resolveu voltar novamente as suas atenções ao Huntley, porque na época ele trabalhava exatamente como zelador da Soham Village College, a escola onde a lixeira contendo as camisas queimadas tinham sido encontradas. Naquela altura, os investigadores já acreditavam que tinham coincidências demais, ligando Huntley aos assassinatos. A polícia decidiu então prender e interrogar o Huntley e a Carr. A princípio eles negaram o crime, mas as evidências começaram a surgir e a se acumular. Os investigadores então se lembraram do testemunho de uma vizinha da mãe da Carr, chamada Marion Clift, que disse que, no dia 6 de agosto, 2 dias portanto após o desaparecimento, viu Huntley e a Carr na frente da casa da sua vizinha, que era a mãe da Carr. Ela observou o casal parado junto à traseira do veículo, com o porta-malas aberto. Segundo Clift, Huntley estava pálido e trêmulo, e permaneceu olhando para o porta-malas por um longo momento, enquanto a Carr estava ao lado dele, com a cabeça baixa e chorando. Quando Huntley finalmente ficou ciente da presença da Clift, ele fechou abruptamente o porta-malas. Os investigadores também se recordaram que, no começo da segunda semana do desaparecimento, Huntley começou a perder peso e exibiu sintomas de insônia. Para o policial, ele fez a seguinte pergunta, abre aspas, "Você acha que eu fiz isso? Eu fui a última pessoa a vê-las", fecha aspas. Isso antes de começar a chorar. Esse comportamento errático e angustiante o levou a começar a tomar antidepressivos no dia 13 de agosto. A polícia também, àquela altura, havia recebido informações de vários moradores da região que tinham reconhecido Huntley das entrevistas de televisão que ele tinha concedido e lembraram que ele havia sido acusado de estupro alguns anos antes. Na mesma noite, a polícia realizou uma busca completa na Soham Village College, onde foi encontrado as camisas e onde o Huntley trabalhava. Além de recuperar outros itens do vestiário das meninas, parcialmente queimados, como a gente está vendo aí na foto, tênis, calcinha, a polícia encontrou as impressões digitais do Huntley na lixeira onde foram recuperadas as camisas queimadas. O carro do Huntley também foi submetido a uma perícia detalhada no dia 16 de agosto. O exame forense desse veículo revelou que o carro também tinha sido recentemente limpo e lavado de maneira completa, mas traços de uma mistura de tijolo triturado, cal e concreto foi encontrado ao redor das rodas e sobre os pedais. Descobriu-se mais tarde que essa mistura correspondia perfeitamente àquela usada para pavimentar a estrada que levava ao local onde os corpos foram descobertos. Além disso, faltava uma parte do estofado no banco traseiro e o revestimento do porta-malas tinha sido recentemente removido e substituído por um retalho mal ajustado do tapete da casa do Huntley. Então, em novembro de 2003, finalmente teve início o julgamento. No julgamento, o Huntley finalmente reconheceu que as meninas tinham morrido na casa dele, mas a versão dos fatos que ele trouxe para sua defesa eram absurdos e totalmente inacreditáveis. Ele disse que as meninas passaram na frente da casa dele, a Holly estava com uma hemorragia nasal, um sangramento, ele chamou as duas, convidou as duas para entrar na casa dele, levou-as ao banheiro, onde ali, com papel higiênico, tentou conter esse sangramento nasal da Holly. E no meio da operação, a Holly teria escorregado, batido a cabeça na banheira dele, que estava cheio de água, e caído dentro. Na tentativa de retirar ela da banheira, ele teria se atrapalhado e ela teria se afogado.
A Jessica, então, teria surtado, começado a gritar com ele, acusando de ter matado a amiga dela, e numa tentativa de calar a moça, ele colocou as mãos ao redor do pescoço dela e acabou enforcando-a acidentalmente. Obviamente ninguém acreditou nessa versão dos fatos, ele acabou sendo considerado culpado e condenado à prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 40 anos antes de estar apto a condicional. Depois que ele foi preso, já na cadeia, ele acabou confessando os crimes. Disse que atraiu as meninas para dentro da casa dele, as estuprou, as estrangulou e depois tentou queimar os corpos e as roupas. Ele chegou inclusive a escrever uma carta para a filha dele. Ele tinha uma filha na época dos assassinatos. A gente não comentou aqui, é uma longa história, mas essa filha no momento do crime não sabia que o Huntley era o pai dela. Depois de preso, que ele começou a fazer contato com essa menina. E na carta ele também reconhece que matou a Holly e a Jessica e diz não saber por que ele fez isso. Já a Karen, namorada dele, foi condenada somente a 3 anos e meio de cadeia por obstrução da justiça, porque ficou provado que ela mentiu no julgamento e durante as investigações para tentar acobertar as ações do Huntley. Sobre esse veredito, há muita polêmica, porque muitas pessoas acham que ela teve uma participação muito mais ativa nas mortes, nos assassinatos, e que não foi possível provar. De qualquer forma, ela foi condenada, já está em liberdade há alguns anos, foi solta, e começou a vida com um novo nome. Ela tem uma nova identidade. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Um crime cruel, um crime brutal, um crime sem explicação, mas fica a sensação de que de alguma forma a justiça foi feita. O assassino das meninas está preso e provavelmente nunca mais vai sair da cadeia. Então eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que assistiu esse caso. A gente vai retornar com novos casos. Espero que tão bons quanto esse. Esse é um caso realmente assustador, mas um caso emblemático na história policial inglesa. Um grande abraço a todos e até a próxima.